Pessoal, hoje nós temos a presença do missionário Lauro, da sua esposa Rose, estão aqui conosco, com a filhinha Débora. E aí eu pedi para que ele pudesse dar um relatório para a gente. O Lauro, ele é um dos missionários que tem convênio com a nossa igreja participa, uma parte do sustento vem da nossa igreja. E eu pedi para que ele pudesse trazer um relatório para nós hoje. E se a voz dele não acabar, de noite ele vai estar pregando, também trazendo o desafio da palavra de Deus para nós. É uma alegria para mim muito grande ter o Lauro aqui. O Lauro, além de missionário da igreja, é um amigo pessoal, é uma pessoa que para mim é muito importante. Foi o nosso primeiro seminarista, não sei se vocês sabiam disso. Nosso primeiro seminarista, Deus continuou abençoando ele, voltou lá para a igreja dele, que é a Piba. Foi lá, terminou o treinamento e está trabalhando em Boa Vista, né, lá em Roraima. Eu sempre falo Roraima e o pessoal me corrige, é Roraima, lá em Roraima. Então, pessoal, para mim é uma alegria. O nosso irmão então tem a palavra. Que Deus abençoe. Eu queria orar por você. Senhor, muito obrigado a Deus por esse dia, por essa manhã tão bonita. Te louvamos, ó Deus, pela presença do Lauro aqui conosco. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esse tempo aqui de relatório, de estudo. Que possamos ser edificados e desafiados, ó Deus, nessa manhã. Há tanto, ó Deus, a ser feito. Ajuda-nos a participarmos da Tua obra. Muito obrigado, ó Deus. Abençoa o Lauro. Usa o Senhor poderosamente nas Tuas mãos. Muito obrigado. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe, viu? Normalmente, até uns 10 e 15, tá bom? Se me empolgar muito, você começa a pular lá atrás. Bom dia, gente. Uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez. Ontem eu já tive o privilégio de estar aqui com os jovens e adolescentes. E hoje pela manhã, poder compartilhar um pouquinho com vocês do que tem acontecido lá no norte do Brasil. A Rose está lá dentro já, né? Acho que está. Só ver se ela pode dar um pulinho aqui, só para dar um oi, o pessoal ver a parte mais bonita da família. Hoje é a 8ª igreja diferente que a gente passa desde que a gente saiu de Boa Vista. Então a gente já está... Vem cá, Rosa. A gente está fora de casa faz 2 meses. Nossa filha está, digamos, cansadinha assim da nossa rotina de viagem. Fala assim, ó. Oi, pessoal. Fala oi. Só para ela dar um oizinho para vocês. Gente, realmente é uma alegria muito grande estar aqui. A gente tem um carinho muito especial por essa igreja. Ontem à noite eu estava mostrando para os jovens uma foto de 2004, o primeiro culto que eu participei na igreja aqui em Serra Negra. Era lá no outro prédio, bem menorzinho. Então faz 10 anos que Deus me deu o privilégio de estar aqui trabalhando com a igreja, junto com a Ju. E agora poder voltar aqui, ver tudo maior, ver gente nova, ver que a igreja continua crescendo e não só em quantidade, mas principalmente em qualidade, né? Então é muito bom estar aqui e a gente desde já agradece pelo apoio de vocês, pelas orações. Muito legal chegar numa igreja, ver a nossa carta pregada lá para todo mundo ler, a nossa foto, e a gente sabe que vocês têm orado por nós. Então a gente agradece muito por esse carinho de vocês. Hoje de manhã eu não vou falar muito de asas de socorro. Dessa vez eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do que está acontecendo lá no norte do Brasil com relação ao Evangelho. Como é que o Evangelho está chegando lá e qual o processo para o Evangelho chegar ali no norte do Brasil, principalmente entre os índios. Então, eu não vou falar muito do nosso trabalho, eu vou falar um pouquinho do que vocês vão ver, tem a ver com o nosso trabalho, mas a ideia é vocês verem qual o processo para chegar até onde a gente chegou hoje. Quanto tempo de trabalho isso tem demandado para poder chegar aonde chegou hoje. Eu uso esse microfone mesmo aqui no som?
Tá, vamos ver se vai funcionar. Então presta atenção nesse vídeo e depois eu vou falar um pouquinho com vocês. Até Yashaprimom Mahiyam Yaro Apate Yashaprimom Habate Uchi Ahabawarote Miati Ahabarote Deus na Hiraya Yatahinim Yaro Deus Yathabihirem Yaro Heita Deus Etaha Yabito Blalu Abate Na Muhosin Teke Kia Yan Otai Mahibrom Tuayab Shaimama Yawai Tirimoma Anya Nas Koabrama Inayatama Yaro Tuayab Shaimam Hapa Mai Deus Etatema Deus Etaimate Deus Etabia Soarem Saburi Hashino Bibom Iba Saburi Toti Mai Iba Saburi Bayabi Toblar Mai Uri Harma Toti Mai Yabi Honekuma Uri Harma Mare Inakuayaro Urupa Yab Horishimana Yab Harmani Yab Yobima Swani Brom Yam Deus Sin Intep Harmani Deus Yayo Yabikurayon Yaro Deus Sin Uno na Deus Uno Yayo no Yabikuba Deus Etan Yateashonem Nakuayar Heite Shaburita Bibu Yabatai Bihoim Shaburia Bibu Yabatai Bihoim Yaro Heite Deus Etaha Yabishon Koipumu Abade Deus Etan Henry Mate Yabishon Hatamu Udina Yamak Kublarion Yanamam Yamak Kublarioni Udina Yamak Kuama Yabikumam Ki Deus Etan Yahine Deus in Yamak Habat Hablarem Atau Habat Hablarem Atau Akat Hablarem Swetiham Yamak Orayon Ina Kayopui Kuchakui Yatahine Hai Deus in Yamak Kiblareno Deus Yamak Hurupuno Nayakuma Yakushwa Bena Kushwa Raya Hurum Deus Etaha Yabi Inamushwam Nakuayal Deus Etawaye Shwam Deus Etatoti Deus Etatoti Deus Matate Deus Etashariai Deus Etatorokuni Inayakushwa. Quem entendeu alguma coisa que ele falou? Nem eu, fica tranquilo. Eu também não entendo nada que eles falam. Era para a legenda aparecer, mas eu vou resumir um pouquinho do que ele falou. Esse homem era um pajé Yanomami, e antigamente ele fala que ele costumava fazer muita pagelança, ele costumava invocar os espíritos para tentar curar as pessoas vinham até ele para curar suas doenças, para resolver seus problemas, mas ele fazia pagelança, mas ele mesmo não acreditava naquilo, ele sabia que aquilo não tinha poder. Até que os missionários chegaram lá, ele cita o Kurt, não sei se é a igreja que conhece o Kurt, não. Tá, daqui a pouco vocês vão ver alguns videozinhos dele. O Kurt foi lá junto com o missionário Miltinho para pregar o evangelho, mais de 40 anos atrás, mais de 30 anos atrás, e ele ouviu sobre a palavra de Deus e aquilo começou a fazer diferença na vida dele. Aí ele fala que antes ele tinha várias mulheres, ele adulterava, ele vivia em pecado, mas quando ele conheceu a Deus, ele começou a perceber que a vida com Deus era muito melhor. E ele fala, a gente descobriu da onde nós viemos, a gente entendeu que foi Deus que criou o mundo e todas as coisas, e no final ele fala, hoje eu sei que a palavra de Deus ela é reta, ela é inerrante, e hoje eu quero ficar com a palavra de Deus. Eu não quero mais fazer pagelança, e eu sei que hoje essa é a vida que Deus tem para mim. Então esse é um antigo pajé, é um ex-pajé, que se converteu e resolveu largar a vida dele que ele tinha antigamente. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quanto tempo vocês acham que leva para a gente ver o processo todo até a gente ver um pajé convertido como esse dando um testemunho? Quantos anos de trabalho missionário vocês acham que leva até chegar nesse ponto? 10 anos? Quem dá mais? Precisa de mais. 20? 25? Tá pouco, gente. Derivaldo, na mosca, mais ou menos 50 anos de trabalho até a gente ver um pajé desse convertido.
Gente, é muito tempo de trabalho. Isso é uma vida de várias pessoas dedicadas até a gente poder ver um testemunho como esse aqui. Charles, se quiser apagar essa luz aqui, pode deixar. Desculpa, pastor Charles, né? Falei ontem para os jovens que eu estou acostumado a chamar ele de Charlão. Então, às vezes vai escapar assim, mas é pastor Charles. É uma vida de trabalho até a gente ver um pajé desse se convertendo. E nessa manhã eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do processo que é até a gente chegar a ver um testemunho como esse. Um texto que vocês conhecem, eu tenho certeza. Eu mesmo já falei desse texto uma outra vez que eu passei por aqui. Romanos capítulo 10, de 13 a 15. Paulo fala, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo do quê? Às vezes a gente está acostumado, está na igreja sempre, a gente está tão acostumado com os versículos, a gente nem sabe, quando a gente está pregando o evangelho, a pessoa pergunta, mas salvo do quê? Eu estou vivo, eu estou com saúde. Do que a gente precisa ser salvo? Da morte, mas por que a morte? Por causa do nosso pecado, né? A gente precisa ser salvo da condenação eterna que vem por causa do nosso pecado. E isso é que a gente precisa pregar para as pessoas. E Paulo fala, né? Toda pessoa que invocar o nome do Senhor será salvo. E a partir do versículo 14, Paulo ele começa a fazer algumas perguntas interessantes. Ele fala, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Não sei se você já parou para perceber que essas perguntas que Paulo faz, elas estão na ordem invertida. O processo até a pessoa chegar no versículo 13 e invocar o nome do Senhor para ser salvo, o processo ele está invertido. Se vocês olharem comigo aqui, olha só, começa aqui ó, com a pregação, depois que alguém prega, alguém ouve, depois que ouve, essa pessoa crê, ou não, né? Ela decide se vai crer, e depois de crer, ela vai invocar para só então ser salva. E Paulo, ele faz essa construção, ele inverte as perguntas de propósito. Ele tinha em mente criar um efeito diferente com essas perguntas para chamar atenção para esse processo aqui de salvação. Então precisa alguém pregar, depois da pregação alguém ouve, depois de ouvir a pessoa crê, depois ela invoca e depois ela é salva. E esses dias eu estava decolando de Boa Vista, saindo com um aviãozinho lá de Boa Vista para uma das aldeias onde nós trabalhamos. E eu estava pensando nesse texto, eu gosto muito desse texto, e eu estava pensando nessas perguntas de Paulo. Vocês vão ver aqui a decolagem do nosso avião lá de Boa Vista. Nesse momento a gente está entrando na pista e está ouvindo a autorização que a torre nos dá para poder decolar. Essa é uma pista bem grande, uma pista asfaltada, ela tem uns 3 quilômetros. Então, esse dia eu estava decolando lá de Boa Vista e eu estava pensando nesse texto, pensando nessas perguntas de Paulo, nesse processo todo até chegar na conversão de um índio e mais para frente ainda na conversão de um pajé. E eu fiquei pensando nessas perguntas e eu comecei a pensar não mais no processo de salvação que Paulo fala no texto lá de Romanos, mas no processo que é necessário para a gente chegar onde a gente chegou hoje no trabalho missionário lá na Amazônia. E aí me vieram algumas perguntas. Depois que eu decolei de Boa Vista e estou começando meu voo lá em direção a uma das aldeias, me vem a primeira pergunta: como é que eu vou pousar lá na aldeia se não tem ninguém para cortar a grama da pista? Eu não posso pousar numa pista que está mal cuidada, que está descuidada. Então como é que eu vou pousar lá se não tem ninguém para cortar grama?
Ok, esse é o aparato tecnológico que a gente tem para cortar grama lá nas aldeias no norte do Brasil. Esse é o missionário Kurt, vocês vão ouvir falar bastante dele hoje. E ele está cortando a grama lá na aldeia para o avião poder pousar. Então, a primeira pergunta já está respondida. A gente já tem alguém para cortar grama lá na pista. Mas aí vem uma outra pergunta. Tem alguém para cortar grama, mas aonde essa pessoa vai morar? Ela não pode simplesmente pendurar a rede dela entre duas árvores e morar lá no meio da mata. Ela precisa de uma casa. Como é que ela vai cortar grama se ela não tiver onde morar? Seria legal se a construção da igreja fosse rápida igual essa aqui, né? Essa aqui é a casa de um missionário lá na aldeia de Olomai. Vocês viram aí a construção, o pessoal colocando piso de porcelanato, toda a cobertura da casa. Quanto tempo vocês acham que levou para construir essa casa? O videozinho aqui foi rápido, né? Mas ele está um pouquinho acelerado. 1 semana? Eita, foi tão rápido assim não. Quanto tempo? Uns 3 meses, mais ou menos uns 3 meses para construir essa casa. Só que 3 meses depois que as tábuas de madeira já tinham sido cortadas, então o processo lá é um pouquinho mais demorado. Os índios têm que derrubar as árvores, tem que ser os índios, se for o branco, o Ibama vai lá e vai prender os missionários que estão derrubando. Então os índios, como eles são os donos da terra ali, eles podem derrubar as árvores. Depois os brancos, os madeireiros vão lá, com uma motosserra eles vão tirar as tábuas das toras dos troncos lá. Então dizem que um bom madeireiro ele tira 120 tábuas por dia, só com a motosserra passando lá, sem máquina, assim, só no olho. E sai tudo retinho, tudo bonitinho. Então, depois que eles tiram as tábuas, essas madeiras ficam quase 1 ano secando para não empenar. Depois de 1 ano, aí vem o pessoal para construir essa casa aí, e mais ou menos em 2 meses e meio eles constroem uma casa dessa aí. Então agora a gente já tem alguém para cortar a grama da pista, e essa pessoa já pode morar, porque já tem uma casa lá. Mas aí vem uma outra pergunta, como é que o material de construção chega aí? A gente viu que a madeira sai da floresta, mas as telhas de alumínio, os pregos, o encanamento, a fiação elétrica, tudo isso vem de Boa Vista. Não tem mercado lá na mata, vocês sabem muito bem disso, não tem casa de construção, de material de construção. Então a forma do material chegar lá é através do avião de asas de socorro. A gente leva da cidade tudo que o missionário precisa na mata para poder viver e também para poder construir a casa dele. Essa é a aldeia de Marari, fica lá no estado do Amazonas, essa aldeia, 2h30 de voo, lá de Boa Vista. Uma aldeia Yanomami,
uma das aldeias mais bonitas ali da região. Tem várias montanhas ao redor dessa aldeia. É um lugar muito bonito. Então essa é a forma do material de construção chegar lá. Mas aí algumas outras perguntas vão ficando. Como é que o piloto ele vai aguentar o tranco desse trabalho? Nesse dia aí, eu tinha acabado de chegar de Boa Vista, trazendo 450 quilos de carga dentro do avião. Então lá em Boa Vista eu tive que carregar 450 quilos de carga no avião. Chegando na aldeia eu tive que descarregar esses 450 quilos ali na aldeia. Depois de fazer isso, eu já tinha voado 2 horas e meia. Aí, levando as telhas lá, eram 250 telhas de alumínio, para o missionário reformar a casa. Interessante, é um casal de missionários que estava chegando nessa aldeia, e esse casal tem mais ou menos 60 anos de idade, cada um deles. Eles estavam chegando lá para trabalhar o plano deles é trabalhar uns 15 anos ali, e depois se aposentar. Então não é gente nova, é gente que já está no trabalho há muito tempo. E nesse dia, como eu falei, eu voei 2 horas e meia de Boa Vista até a aldeia. Depois de descarregar esses 450 quilos de carga aqui, eu decolei dessa aldeia, fui para Santa Isabel do Rio Negro, mais 1 hora de voo, com 10 botijões de gás vazios dentro do avião. Então, carreguei 450 quilos em Boa Vista, descarreguei 450 quilos em Marari, nessa aldeia, coloquei 10 botijões de gás vazios no avião e fui voar mais 1 hora até Santa Isabel do Rio Negro. Cheguei em Santa Isabel do Rio Negro, descarreguei os 10 botijões vazios, coloquei 10 botijões cheios, mais 2 sacos de cimento dentro do avião, abasteci o avião e decolei para voar mais 1 hora até essa aldeia de volta, e aí já era meio-dia quando eu pousei. Então, quantas horas eu tinha voado nesse dia já? 4 horas e meia, mais ou menos, né? E já tinha carregado e descarregado pelo menos 1 tonelada de carga, né, para esses missionários. Então, como é que o piloto vai aguentar esse tranco de trabalho? Não dá para ver pela foto aí, mas nesse dia eu acho que eu suei o suficiente para molhar toda a minha roupa 4 vezes. Molhar e depois secar, porque o suor evapora rapidinho, mas é muito calor lá onde a gente mora, a umidade é muito alta, então o desgaste físico é muito grande. Então, todo o trabalho aí exige muito do físico do piloto. E depois desse tempo todo de trabalho, de esforço, de horas voadas, uma recompensa muito grande, muito gostosa, é poder mergulhar no rio e dar uma refrescada, porque ninguém é de ferro, né? Depois desse tempo todo de trabalho, nada como um mergulho numa água. Lá não falta água, gente. Aqui, eu vi ontem o reservatório principal de vocês. É uma tristeza, né? Lá é o contrário, lá sobra água. Lá chove muito, e os rios estão... Às vezes eles baixam um pouco, mas lá tem muita água. Então, nesse dia eu estava aproveitando para dar uma refrescada e poder recuperar as forças, porque eu tinha mais 3 horas de voo para voltar para casa, lá para Boa Vista, né? Então, estava aproveitando o tempo para curtir um tempinho de descanso ali. Mas aí vem mais uma pergunta. A gente já tem alguém para cortar a grama da pista, já tem o lugar para essa pessoa morar, já tem o transporte para o material de construção chegar para construir essa casa, mas falta pista. Como é que a gente vai construir a pista no meio do mato? Tá pensando que é moleza, né? Aí eles acabaram derrubando a árvore dentro da pista, então levaram quase 1 semana para tirar os destroços da árvore, para poder continuar trabalhando. Aí o Curti e o Joãozinho. O Joãozinho vendo a primeira decolagem da pista de Budu acontecendo. Isso é um helicóptero lá do governo, levando profissionais de saúde que cuidam dos índios. E aí o Curti autorizando o primeiro voo de reconhecimento da pista.
primeiro rasante ali para poder autorizar o funcionamento da pista, né? Você deve ter percebido que o Kurt, ele não tem todos os parafusos na cabeça dele, né? Acho que já tomou muito sol na cabeça nesse tempo todo de trabalho, mas ele é uma figura rara. Bom, já tem alguém para cortar a grama da pista, já tem um lugar para essa pessoa morar, já tem a forma do material de construção chegar na aldeia e comida, remédio, tudo que o missionário precisa, e agora já tem pista. Quanto tempo vocês acham que leva para abrir uma pista dessa no meio da floresta amazônica? 1 ano? Que ainda mais? Não tem Vocês viram o trator ali? Uns 5 anos mais ou menos. Talvez uns 4 anos. Para ser mais preciso, foi o que levou para essa pista. Ela está operacional. 4 anos de trabalho, gente. Essa pista ela não é muito grande. Ela tem 600 metros de comprimento. Aliás, para os nossos padrões, essa é uma pista muito grande até. 630 metros é muita pista. Agora a tecnologia vai me ajudar. 4 anos de trabalho. Tem que derrubar, imagina derrubar árvores como aquela que vocês viram ali, ao longo de 600 metros. Tudo isso no machado. Não é só derrubar a árvore, você tem que destocar, tem que tirar o toco, as raízes, porque senão aquilo vai atrapalhar na hora do pouso. Então é muito trabalho. Às vezes é o trabalho a vida hoje do Kurt é fazer isso aí. Ele abre a pista de pouso, constrói a casa para o missionário, constrói uma escola lá para os índios poderem estudar, para que o trabalho missionário possa acontecer ali. Era segundo semestre de 2006, alguns de vocês já viram essa foto aqui, quando eu estava sentado na sala de aula, no seminário, e o meu colega, que estava sentado logo do meu lado, recebeu uma carta do Kurt. Ele era da mesma igreja do Kurt, lá no Rio Grande do Sul, e ele recebeu uma carta, e dentro dessa carta tinha essa foto. E eu pedi para o Roger, meu colega, para copiar essa foto, porque eu achei muito interessante. E atrás da foto, o Kurt escreveu o seguinte: 2 meses sem cortar a grama da pista. Tive que convencer o piloto a pousar. Pista quase impraticável. Falta de gente. Casa pronta, pista pronta. E cadê o pessoal? O Kurt tirou uma foto para mostrar a realidade de uma das aldeias lá no nosso estado de Roraima. Ele fala: 2 meses sem cortar a grama da pista. Tive que convencer o piloto a pousar. Por que ele teve que convencer o piloto a pousar? Uma grama como essa, que já está talvez quase 1 metro de altura, essa grama destrói a hélice do avião. Se a gente pousar algumas vezes ali, a hélice girando e pegando o mato, ela vai cortar o mato no caminho, mas o mato devagarinho vai destruindo essa hélice. Essa hélice, ela é feita de uma liga de alumínio e ela custa talvez mais de $20.000. Agora imagina você ter que trocar uma hélice porque ninguém cortou a grama antes de você pousar. Mas não é só por isso que o piloto não pode pousar numa pista como essa. Você acha que o piloto conseguiria ver se tivesse uma criança deitada no meio do mato na hora de pousar? A gente pode pousar e pode matar alguém, porque a hélice vai pegar e vai cortar o que tiver pela frente. Se tiver um cachorro deitado ali, se tiver um outro animal. Então é muito perigoso o piloto pousar numa pista como essa aí. Por isso que o Kurt teve que convencer o piloto a pousar. Com um mato desse a gente não consegue ver se tem buraco, se tem, sei lá, não sei como é que chama, o ninho de cupim, o cupinzeiro lá. Isso também pode, qualquer coisa que a hélice bata, que seja mais forte do que o mato, isso pode acabar com o motor do avião. Então é um prejuízo muito grande. Então normalmente a gente vendo uma pista como essa, a gente não vai pousar. Mas nesse dia o Kurt pelo rádio insistiu com o piloto, insistiu até que o piloto decidiu pousar. E ele continua falando ali: pista quase impraticável. Por quê? Porque não tem gente. Ele falou: casa pronta, pista pronta, e cadê o pessoal? Talvez o Kurt já tivesse trabalhado, ou outro missionário tivesse trabalhado mais de 5 anos para poder abrir a pista, construir a casa, e está tudo prontinho para o missionário chegar. Mas ele falou: a gente já tem tudo, só não tem gente. Não tem ninguém para morar aqui, para cortar a grama, para manter a pista limpa, para ensinar os índios sobre a palavra de Deus.
E essa realidade de 2006, eu posso dizer que é a realidade na maioria das missões hoje em dia. O dinheiro chega, o material chega, mas não tem gente para trabalhar. Está tudo prontinho. É como se construísse a Igreja Batista Memorial de Serra Negra está prontinha a construção, mas não tem um pastor. Não tem gente para trabalhar. Essa era a realidade lá no campo missionário no norte do Brasil até pouco tempo atrás. Graças a Deus, porque ela melhorou um pouco. Aí é uma foto numa aldeia indígena. No canto aqui esquerdo está a Márcia, o Serjão do lado direito, são missionários da Meva, passaram um bom tempo aqui na Palavra da Vida. Do meu lado ali está o pastor Ricardo, aqui de Socorro, um grande amigo meu. Nesse dia, junto com ele, a gente foi levar o Serjão e a Márcia para passar uma semana numa aldeia de índios Waiwai, lá em Jatapuzinho, para eles darem discipulado para os líderes indígenas ali, porque nessa aldeia já existe uma igreja indígena. Os índios já assumiram o trabalho, não precisa mais do missionário estar no dia a dia ensinando, pregando a palavra, porque os índios já fazem isso. Então, nessa aldeia, de vez em quando vai algum missionário para dar um treinamento para os líderes, uma forma de um discipulado, um mentoreamento para os líderes, para que eles possam continuar cuidando da igreja. Esse casal aqui, muito querido também, o André e a Itamara, do lado mais esquerdo ali o Joãozinho, passou um tempo com eles, missionário da Meva também, um grande amigo meu. Toda vez que eu pouso nessa aldeia aqui, que é a mesma aldeia daquele pajé que se converteu, no começo que eu passei o vídeo, a Itamara ela prepara um banquete. É impressionante ver o carinho que os missionários têm pelos pilotos. Porque muitas vezes o piloto é o único branco que esses missionários vão ver durante vários meses. Os missionários ficam às vezes quase um ano na mata sem sair para a cidade. Então quando o piloto chega lá, é uma alegria para eles, porque eles vão ter alguém para conversar em português. Alguém que fala a mesma língua, alguém que pode trazer notícias da cidade, alguém que pode trazer um encorajamento para eles. Então é sempre muito gostoso quando a gente pousa numa aldeia como essa e tem um tempo com o missionário. Um tempo para encorajar, um tempo para pastorear esse missionário, para ouvir um pouco das perguntas, das tristezas deles, das frustrações, e poder animar esses missionários. E com o tempo a gente vai fazendo amizade, inclusive, com os índios. Fala, Lauro. Lauro. Piloto. Lauro Piloto. Isso. Eu estou ensaiando um coral lá em Marari, os índiozinhos. É interessante, esses índios não conseguem falar a letra L. Não sai Lauro de jeito nenhum, é Rauro. Piroto. Eles não conseguem falar piloto, né? Toda vez que a gente pousa nessa aldeia, essas crianças, meninos, meninas, ficam correndo atrás do piloto o dia inteiro. Eles ficam assim, nome, eles querem saber o nome do piloto. Depois que você fala o seu nome, você vai ouvir o seu nome centenas de vezes o resto daquele dia, porque eles ficam o tempo todo te chamando. É muito interessante, né? E aí quando eles te chamam e você olha para eles, eles ficam todos contentes e saem correndo, felizes, dando risada, né? É muito legal. Eu não falo a língua deles, mas aos poucos a gente consegue fazer amizade, a gente consegue com um sorriso, às vezes traz, sei lá, uma fruta para eles, alguma coisa diferente. Então, aos poucos a gente vai ganhando também a amizade deles, e é o máximo que eu posso fazer com eles. Eu não posso pregar o evangelho porque eu não sei falar Yanomami. Eu talvez saiba umas 4, 5 palavras Yanomami, mas a gente não tem como pregar o evangelho para eles. Então, o nosso ministério em Asa de Socorro é apoiar os missionários que trabalham com esses índios. Sabe quanto tempo leva para um missionário poder falar fluentemente com um índio desse na língua dele? Quantos anos? Quantos anos? 5? Uns 10 anos mais ou menos. 5 anos talvez seria suficiente para conversar, mas para poder pregar o evangelho, abrir a palavra de Deus e ensinar conceitos espirituais, talvez uns 10 anos de aprendizado para poder falar como eu estou falando com vocês aqui, sem muita dificuldade. Então eu não tenho como pregar o evangelho para esses índios,
O meu trabalho ele é realmente apoiar aqueles que fazem isso. Mas graças a Deus porque esses missionários estão lá. Hoje eles podem ensinar a palavra de Deus para esses índios. Esse é o Kurt mais uma vez, o material dele. No meio da construção da pista, da escola, da casa, ele aproveita para ensinar a palavra de Deus para esses índios. O Kurt já está lá há mais de 30 anos, fala a língua fluentemente. Então ele tem o projetorzinho dele, que ele passa filminhos, desenhos sobre a criação. E aos poucos ele está treinando líderes indígenas para assumir a igreja ali. As crianças reunidas na igreja. Esse é o Cassis, é um dos líderes lá, voa sempre com a gente. Olha o tempo de louvor deles. Essa é uma música bem legal que fala que o dia que Jesus descer, o céu vai se abrindo, os anjos... Como é que é? O céu vai se abrindo, os anjos tocando, Jesus vai descendo e a igreja vai subindo. É muito interessante a dança deles e a coreografia que eles fazem ali. É bem interessante ver a forma como eles têm aprendido da palavra de Deus. E não só estão aprendendo, como eles estão se convertendo. O que está acontecendo aí? Batismo, né? Lá não tem piscina para batizar, então vai no rio mesmo. Muito interessante ver uma cerimônia deles, um culto deles de batismo. Isso pode durar talvez 2 horas. Eles ficam lá cantando. Olha o louvor deles. A Itamar ali, a missionária. A dancinha deles, vai para frente, vai para trás. Depois de um tempo lá eu descobri que essa é uma igreja um pouquinho mais avivada do que o normal, tá bom? Esse não é todo mundo que é animado assim. Mas eu participei, tive o privilégio de participar de um culto com eles. Eu fui levar uma equipe de São Paulo para passar o domingo lá. A gente assistiu um culto. E é interessante, eles têm o caderninho de cânticos deles. Nessa aldeia aí de Haricatu, eles cantam todas as músicas do livrinho. Eles vão passando página por página, quase 2 horas de louvor. Nesse jeito aí, ó, pulando, cantando, dançando. É contagiante, gente. É muito legal ver a igreja de Deus funcionando lá. Eles são nossos irmãos, né? Eles têm a forma deles de cultuar, um pouco diferente da nossa. Às vezes a gente, se ficasse 2 horas aqui, já ia reclamar de fome, a cadeira está doendo, está muito quente aqui dentro. Gente, precisa ver o forno que fica a igreja ali, depois de 2 horas, o pessoal pulando, dançando, vai para lá, vai para cá. O cheiro vai subindo, né, porque não tem desodorante lá. Eles ficam lá cantando e se o culto levar 5 horas, eles estão lá animados. É muito interessante ver o evangelho chegando lá, ver o que o evangelho tem feito no meio deles ali. Então, já tem gente para cortar a grama da pista, já tem a casa para essa pessoa morar, já tem a forma dos mantimentos chegarem lá para os missionários, já tem a pista, graças a Deus já tem missionário trabalhando lá, e eles estão aprendendo da palavra de Deus, eles estão sendo batizados. Então agora sim a gente pode pousar o avião na pista, já tem toda a estrutura para a gente pousar na pista. Vocês estão vendo a pista? Ainda não, né? Fica tranquilo que o piloto está vendo. A gente voa quase o tempo todo assim, ó, por cima desse tapete verde. A pista está ali na frente, aqui já passando bem perto das árvores. Essa é a pista que o Kurt estava abrindo nos últimos 4, 5 anos. Hoje já é uma pista operacional, já está com a grama bonitinha. Eu já estou pousando nessa pista aí, já fiz o meu treinamento ali. É uma pista bem grande, é uma pista de 630 metros. É uma aldeia de índios Yanomami. Já tem a pista pronta, já tem a casa pronta, está terminando de construir a escola. Aí, Derivaldo, você está achando que você passou emoção voando comigo lá em Anápolis? Essa aqui eu quero ver quem tem coragem de pousar numa pista como essa aí. Olha lá os índios esperando o avião chegar. Então, nessa localidade, nessa aldeia, já está praticamente tudo pronto para o missionário chegar e começar o trabalho.
ou melhor, continuar o trabalho que o Kurt já está fazendo de evangelismo com eles, né? Então, aí já foram alguns anos de trabalho investido para poder chegar nesse ponto. Bom, já chegamos na aldeia, já descarregamos, já almoçamos com o missionário, já deu tempo de mergulhar no rio. Mergulhar no rio não acontece normalmente, tá bom? Isso é bem de vez em quando, a gente tem o privilégio, tem tempo de fazer isso, mas está na hora de voltar para casa. Então, estou lá eu em cima da asa, abastecendo o avião. Lá não tem posto de gasolina, então a gente é o abastecedor. Tem que carregar esse tambor de gasolina de quase 50 quilos para cima da asa. E mais uma vez estou eu lá, ficando com o corpo todo suado mais uma vez. Talvez a quarta, quinta vez naquele dia. Mas já pronto para voltar para Boa Vista. Só que lá em Boa Vista a gente tem alguns desafios. Eu falei um pouquinho ontem para os jovens e adolescentes sobre isso. Aqui é o contorno da nossa região ali, do extremo norte do Brasil, do estado de Roraima. Um dos grandes desafios que a gente tem ali é a meteorologia. Por causa do calor e principalmente da umidade muito alta, a gente está muito suscetível a tempestades, temporais, chuvas, ventos, rajadas. Então, na época do inverno é bem complicado a gente voar lá no norte do Brasil. Está aqui o avião. Nesse dia que eu fui fazer treinamento nessa pista nova de Buduú, onde o Kurt trabalhou, pousei lá, fiz o treinamento, a gente foi no local onde os profissionais de saúde moram para dar assistência para os missionários, para os índios, desculpa. Consertamos lá um problema que eles tinham com a bateria, e aí eram umas 3 da tarde quando eu chamei pelo rádio, chamei a Rose, que estava em casa, para ela poder me dizer como é que estava o tempo lá em Boa Vista. E a Rose falou, olha, o tempo não está muito bom não. O tempo em Boa Vista está bom, mas na sua rota até chegar em Boa Vista, que fica mais ou menos aqui, você provavelmente vai pegar muita chuva pelo caminho. Então estava a Rose lá em casa, com o rádio ligado, que é a forma de comunicação tanto com os aviões quanto com as aldeias, e ela estava vendo pela internet aquela imagem de satélite. Deixa eu explicar para vocês rapidinho aqui. Essa parte mais escura aqui significa que o tempo está bom, não tem nuvens. Quando vai ficando mais claro, significa que já está começando a formar nuvens. O azul claro são nuvens, tem uma chuva leve. O azul, quando vai começando a ficar esverdeado, a chuva já está ficando mais forte. O amarelo já é uma chuva bem forte, um temporal. E o vermelho significa sai correndo. Não entra nisso aí, porque senão provavelmente você não vai sair do outro lado da nuvem. Aqui na projeção não dá para ver muito, mas no meu computador, tanto aqui embaixo quanto aqui em cima, estava bem vermelho nesse dia. E a Rose tirou uma foto para me mostrar depois o que ela estava vendo. Porque ela tem que ver pela internet essa imagem, e ela tem que falar pelo rádio, interpretar o que ela está vendo e falar para mim, olha, tem uma chuva chegando na região norte, da onde você está. Nesse dia tinha um temporal bem grande aqui no sul, da onde eu estava. E ela falou, olha, se eu fosse você, eu ficava por aí hoje. Eu dormia por aí e esperava passar essa chuva. Então, essa é uma das grandes funções da esposa do piloto. Ela que vai ser a nossa controladora de voo. Ela que está sabendo aonde que o avião está passando, o horário que ele está passando, tudo isso para a nossa segurança. Por isso a importância do piloto sair de casa sem brigar com a esposa, né? Imagina se naquele bendito dia eu resolvo discutir com ela porque o pão está queimado, sei lá, porque o café está fraco. Aí eu falo, então tá bom, pode ir lá, né? Aí o piloto vai lá, Rose, como é que está o tempo? Não, céu de brigadeiro, pode voar que está tranquilo, né? Então, a gente tem que também, assim como vocês, a gente tem que manter o casamento direitinho, porque realmente a gente está numa região que é muito perigosa. Voar nessa época de inverno é bem complicado. Então, o trabalho das esposas é muito importante para a nossa segurança e é muito importante também para o contato com os missionários. Todas as manhãs, uma das esposas dos pilotos lá, a gente está em 5 pilotos, ela liga o rádio 15 para 7 da manhã para falar com cada aldeia e saber como é que está lá. Se o tempo está bom,
se os missionários estão bem, se tem alguém com problema de saúde, se a aldeia para onde o avião vai voar aquele dia, se precisa de alguma coisa específica naquele voo. Então, o trabalho das esposas é fundamental para a comunicação com os missionários e também para a nossa segurança. Então, nesse dia, a Rose falou, olha, o tempo está feio, tem algumas tempestades aproximando aí, e se eu fosse você, eu ficava por aí. Mas ela falou, eu não tenho certeza, é isso que eu estou vendo. Aí eu falei, Rose, liga lá para o nosso hangar, pergunta para algum piloto, ele vai ver essa imagem também, ele vai dizer. E os 2 pilotos que estavam lá disseram a mesma coisa, fica por aí porque o negócio está feio. Mas nesse dia eu estava com o meu instrutor, que é bem experiente, aonde a gente estava o céu bem bonito, aí a gente conversou e falou, vamos decolar. Se decolando a gente perceber que lá na frente tem muita nuvem escura, que tem chuva, a gente dá meia volta e pousa e dorme por aqui. Mas graças a Deus naquele dia a gente decolou e viu que o tempo, que a meteorologia estava boa e a gente pôde voltar até Boa Vista sem grandes problemas. A gente decolou e viu que a chuva estava do nosso lado direito e do lado esquerdo, mas tinha um corredor que a gente podia passar sem problemas até chegar ali em Boa Vista em segurança. Esse dia deu certo, mas tem alguns dias que a gente decola, dá de cara com aquele paredão preto de nuvens e tem que voltar e dormir na aldeia. Ou, saindo de Boa Vista, tem que decolar, vai até o meio do caminho, não consegue passar por um paredão gigantesco de nuvens, tem que voltar para casa para tentar no outro dia fazer esse voo. Já aconteceu uma vez de um missionário decolar, quase 2 horas de voo até a aldeia. Quando chegou na aldeia, tudo fechado em cima da aldeia, nuvens grossas, e ele ficou rodando até esperar a nuvem, talvez aparecer um buraco ali onde ele pudesse atravessar aquela nuvem. Tinha algumas montanhas, então ele não podia simplesmente descer, ele não sabia a altura que as montanhas estavam, a distância. E aí chegou um momento que ele falando com o missionário lá embaixo na aldeia, ele falou, eu preciso voltar porque o meu combustível está acabando. Eu não posso ficar esperando aqui até abrir, porque de repente quando abrir eu já não tenho mais combustível para voltar para casa. Então às vezes acontece da gente ter que voltar para casa mesmo. E já aconteceu de um filho de um índio que tinha, não lembro se foi picado por uma cobra ou estava com alguma doença bem avançada. Esse índio morreu porque o piloto foi até lá, não conseguiu pousar. E ele teve que voltar para Boa Vista, sabendo que aquela criança ia morrer. Mas ele não podia pousar porque provavelmente ele também morreria tentando pousar o avião ali. Então às vezes a gente tem que tomar decisões complicadas ali, mas pensando no bem maior de todo mundo. Então, tudo certo, a gente já pode decolar da aldeia para voltar para casa depois de um dia de trabalho. Essa é a pista de Harikatu, onde aquele pajé do comecinho lá mora, ex-pajé. Essa é uma pista de 700 metros, é uma das maiores que a gente tem lá. Uma pista muito boa, uma grama boa. E a gente consegue decolar usando praticamente metade da pista. Até um pouco menos. E aí depois que a pista acaba, é só árvore. É esse tapete verde aí, quase até chegar em Boa Vista. Então aí já decolando e voltando para casa depois de um dia de trabalho. Paulo fala no texto dele, como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Graças a Deus porque a gente tem visto novos pés chegando lá no norte do Brasil para poderem servir a Deus ali como missionários. John e Rebeca são missionários em Paribiú, uma outra aldeia Yanomami. São recém-casados, devem ter uns 6 meses de casados. Já moravam na aldeia como solteiros, aí casaram, voltaram para lá, estão trabalhando lá. A Rebeca é amiga da Rose desde criancinha, cresceram na mesma igreja lá em Atibaia. O John a gente conheceu no seminário. A Rebeca é interessante, ela tem uma facilidade gigantesca de aprender a língua. Em 1 ano, morando na aldeia, ela já sabia mais do que missionários que estavam lá há mais de 10 anos. Então isso é um talento que Deus deu para ela, uma capacidade fora do comum. Ela talvez seja uma das 3 pessoas lá na Meva, de todos os missionários, ela talvez seja uma das 3 que tem essa facilidade. Então a Rebeca aos poucos está
se preparando para se tornar uma tradutora da Bíblia. Ela não vai precisar de 10 anos morando na mata para poder falar do Evangelho e traduzir a Bíblia como os missionários normais. Pela capacidade que Deus deu para ela, ela já está começando a trabalhar com a tradução da Bíblia, podendo fazer esse trabalho tão importante ali. Alfredo e a Tati também são recém-casados, amigos nossos do Palavra da Vida. O Alfredo foi da turma da Rose no seminário, a Tati veio um ano depois da minha turma, também casaram faz pouco tempo, então entre os índios Ninã, lá na aldeia de Mucajaí, já deve fazer uns 3 meses que eles estão morando lá. E o Serginho e a Nathalie, aqui embaixo. O Serginho é filho do Serjão, que foi missionário da Meva. O Serginho cresceu um tempo na aldeia, casou com a Nathalie, que conheceu lá no Palavra da Vida também. Eles têm a Júlia e tem mais uma filhinha que está para nascer, acho que no começo do ano que vem. Eles que moram naquela casa que vocês viram sendo construída lá em Olomai. Eles são os donos daquela mansão ali no meio da floresta amazônica. Então, aquela foto que eu mostrei para vocês do CURT, dizendo tem casa pronta, tem pista pronta, mas não tem gente. Isso está mudando lá no norte, graças a Deus. Deus tem mandado gente nova e gente velha também para trabalhar lá. Como eu falei, aquele casal de mais de 60 anos de idade chegando para trabalhar e doar talvez seus últimos 15 anos de vida útil, de trabalho ali no norte do Brasil. E terminando já, esse aqui é o Daniel Sanumá. Recentemente a gente estava em casa lá em Boa Vista e a gente recebeu um e-mail da Nathalie contando a história desse índio Sanumá. Esse Daniel era um pajé na aldeia de Olomai, onde o Serginho e a Nathalie moram. E aí dizia o e-mail da Nathalie, eu vou ler para vocês para não perder nenhum detalhe. Se você perguntar para um menino o que ele quer ser quando crescer, talvez enquanto é pequeno diga que quer ser bombeiro, astronauta, médico ou jogador de futebol. Ou, quando um pouco maior, ele queira ser engenheiro, empresário, arquiteto ou quem sabe até um piloto de avião. Interessante seria fazer essa pergunta para um indígena Sanumá várias décadas atrás. Pajé, com certeza, respondeu Daniel Sanumá para o seu amigo. Esse Daniel, quando era criança, falou que ele queria ser pajé, com certeza. Como ele mesmo contou, desde pequeno seu maior desejo era ser pajé, pois aquela era uma posição reconhecida na sua aldeia e traria muito status e felicidade para ele. Passaram-se muitos anos, os primeiros missionários chegaram por lá. Ao mesmo tempo em que ouvia os ensinamentos da Palavra de Deus, ele continuava o seu treinamento para um dia se tornar um grande pajé. E assim aconteceu. Ainda jovem, ele alcançou o seu sonho. E por mais que tivesse ouvido sobre a Palavra de Deus e sobre Jesus, ele sabia que naquele momento teria que escolher, deixar de lado a Palavra de Deus para seguir a sua escolha e se tornar um pajé. Casou-se, teve filhos e filhas, envelheceu e continuou sendo pajé da aldeia de Olomai. Mas semana passada foi confrontado pela Palavra de Deus. Durante uma conversa informal com Serginho, Mimica e Serjão, na nossa nova casa, Daniel expôs seu coração e foi quebrantado pelo Espírito de Deus. Ele já não servia mais os espíritos de antigamente, mas agora servia aquele que o amava e entregou seu filho por ele. Que linda história de Páscoa! Recebi uma carta do Serginho contando essa experiência. O pajé Daniel entregou-se a Jesus e creu que Jesus morreu e ressuscitou. Glória a Deus. Mais um pajé convertido. Então, o trabalho de várias décadas, talvez de várias pessoas, várias delas trabalhando anos e anos e não vendo frutos, para hoje o Serginho e a Nathalie poderem colher um fruto desse, maduro e suculento, eu poderia dizer, né? Imagina a alegria de poder ver um pajé desse se converter. O Kurt, ele conta que ele ficou mais de 30 anos evangelizando os índios sem ver uma conversão. Sabe o que é isso? Você largar sua família, você largar o seu conforto e morar no meio do mato com pernilongo o tempo todo, com bichos, você pregando e ninguém se converte. Às vezes a gente não quer orar, talvez 2, 5 anos por alguém, por um familiar ou por alguém, e a gente acha, não, já orei o suficiente, chega, né? Gente, isso aqui é trabalho de uma vida inteira. Isso aqui é oração, isso é investimento de tempo de uma vida inteira de trabalho. Graças a Deus porque o pajé
Daniel se converteu. Dá uma olhada nesse vídeo, eu vou Mas terminar. olhando para Jesus, aquele que me chamou, aquele que me vocacionou, aquele que me deu dons, aquele que me salvou, eu vou em frente. E eu prossigo. E quando eu chegar no final da minha caminhada, eu quero terminar muito bem. E eu quero dizer, como o apóstolo Paulo falou: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Mas eu gostaria muito de chegar no final da minha vida, passando o que eu tiver de passar, enfrentando o que eu tiver de enfrentar. Eu quero chegar no final da minha vida e dizer: combati o bom combate, eu completei a carreira, guardei a fé, vitorioso como Paulo, preso, esperando a morte, feliz e realizado com seu Deus. Começar bem, estar andando bem com o Senhor, mas também caminhando para terminar muito bem com o Senhor. Mais ou menos na época que eu estava preparando esses slides e montando esse PowerPoint para mostrar para vocês, era dia 3 de abril, quando de madrugada meu celular deu um bip, e eu estava deitado, eu ouvi o bip do celular dizendo que tinha chegado uma mensagem, mas eu ia voar no outro dia, eu tinha que acordar bem cedo. Eu falei: amanhã eu vejo o que é. Outro dia acordei, 5h30 da manhã, fui lá fazer o café, e eu fui pegar meu celular, e no celular tinha a mensagem escrito: Paulo França morreu, faleceu nessa noite. Paulo França morreu, se eu não me engano, com 49 anos de idade, em abril desse ano, cheio de vida, cheio de saúde, pelo menos parecia, né? Tinha uma vida saudável, fazia atividade física, e era nosso professor lá no Palavra da Vida. Ele foi o pastor da Rose, foi quem batizou a Rose na adolescência dela, foi nosso professor no Palavra da Vida, um amigo, mas chegou o tempo dele. Deus resolveu chamar o Paulo França para a glória. E é interessante a gente ouvir essas palavras dele. Isso aí foi, acho que no final do ano passado. Paulo França citando o apóstolo Paulo, quando Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora me está guardada a coroa da justiça, a qual Jesus, o reto juiz, vai me entregar lá na glória. E eu parei para pensar bastante nessas palavras do Paulo, do professor Paulo, citando o apóstolo Paulo. E aquilo me fez pensar muito, né? Se Deus me chamasse hoje, será que eu poderia dizer como Paulo França, como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé? A gente não sabe quando Deus vai nos chamar. Aparentemente, aos nossos olhos, a morte do Paulo França foi precoce, né? Ele talvez tinha muita vida para viver. Essa semana, mais um professor lá do Palavra da Vida faleceu. Dessa vez foi alguém ainda mais próximo, foi meu tio, irmão da minha mãe, Carlos Osvaldo, tratando de um câncer que aparentemente estava já controlado. Em pouco tempo ele teve uma piora significativa, e Deus chamou meu tio também para a glória. E tudo isso tem me feito pensar muito: o que eu tenho feito com a minha vida? Foi interessante, o pastor Charles estava lá também no culto de gratidão pela vida dele, do Carlos Osvaldo, e pediram para algumas pessoas subirem lá e falarem da importância da vida dele. E eu fui lá falar de uma experiência que eu tive com meu tio, que me marcou muito. E no dia seguinte eu estava pensando, eu subi lá, não sei quantos de vocês já tiveram na Piba, mas o salão estava lotado de gente, e eu estava pensando: gente, que legado é esse? Que vida fantástica. Ali, se tivesse tempo, talvez mais de 1.300 pessoas pegariam o microfone para dizer como a vida do meu tio impactou cada vida que estava ali. Eu tenho pensado muito ultimamente na ideia do retrovisor. Acho que eu já falei para vocês. Se hoje você olhasse através de um retrovisor para o passado da sua vida, de hoje para trás, o que você veria? Pensando em frutos eternos. Eu estava pensando, se eu tivesse
se eu tivesse lembrado disso quando eu estava falando do meu tio. Se eu virasse de costas e botasse um espelho, eu veria aquelas 1.300 pessoas ali como frutos do ministério do Carlos Oswaldo. E essas pessoas, lógico, frutificando para que outros ouvissem dos ensinos do meu tio, que aprendeu com a palavra de Deus, que aprendeu com o apóstolo Paulo. Gente, isso que é legado, isso que é uma vida que vale a pena. E eu queria terminar hoje de manhã perguntando para você, se você olhasse hoje para o retrovisor da sua vida, será que você veria um salão cheio de gente pronta para falar do impacto da sua vida, da vida dessa pessoa que morreu na sua vida, ou ao contrário, do impacto que você causou na vida daquela pessoa no dia da sua morte? Eu tenho falado, aqui já é a 8ª igreja que a gente passa nesse tempo de divulgação, eu tenho falado em cada igreja. A nossa aposentadoria, ela tem que ser guardada lá no céu. Se a nossa vida está servindo para a gente guardar dinheiro no banco, para a gente ter um carro do ano, para a gente ter uma casa própria, ter sempre a roupa de marca, gente, isso não é vida. Essa vida não vale a pena. Eu, lá nesse culto de gratidão a Deus pela vida do meu tio, 2 colegas meus do seminário cantaram a minha música preferida. Eu até filmei, mas eu não tive tempo de colocar no computador essa música. Mas a música diz assim, um pedaço da música: o que eu não quero é um dia olhar para trás, essa ideia do retrovisor, e perceber que eu gastei a minha vida correndo atrás da correria que não traz a paz, que não completa o meu ser. Eu não quero olhar para trás e perceber que a minha vida foi uma neblina, não tem valor nenhum. Eu quero sim poder aprovado chegar aos pés de Cristo Jesus, o seu olhar, o seu sorriso receber, dizendo: filho, filha, valeu o teu viver. Gente, eu quero muito chegar no céu, como meu tio chegou essa semana, como Paulo França chegou em abril, poder ouvir de Deus: filho, valeu a pena a sua vida. Mas para poder chegar no céu e ouvir isso de Deus, eu tenho que trabalhar enquanto eu estou vivo. Não adianta na hora que eu estiver lá no leito de morte, pronto para morrer, eu querer sair evangelizando todo mundo, eu querer fazer tudo que eu não fiz enquanto eu tinha saúde. O tempo de fazer isso é agora. Você tem saúde, você tem o Espírito Santo dentro de você, você tem o seu testemunho de conversão. Então esse é o momento que Deus deu para você evangelizar os seus pajés aqui de Serra Negra, de Amparo, da região. Está cheio de pajé aqui esperando você abrir a sua boca, esperando você dar o seu testemunho de vida na sua academia, na sua faculdade, no seu trabalho, às vezes dentro da sua própria casa, na sua vizinhança. Está cheio de pajé esperando para que você, missionário que Deus escolheu para atuar aqui em Serra Negra, testemunhe e ganhe esse pajé para Cristo, para um dia você poder lá na glória ouvir: filho, filha, valeu o seu viver. Gente, eu quero muito poder chegar no final da minha vida, não para minha glória, mas poder perceber que o legado de vida que eu deixei, que a minha família deixou, vai continuar impactando gerações, como Paulo França fez, como o Carlos Oswaldo fez, como o apóstolo Paulo fez. Isso é uma vida que vale a pena. Dinheiro no banco, carro novo, tudo isso passa. Uma profissão de sucesso, tudo isso passa. E para Deus isso não tem valor eterno. Então o desafio para vocês é, pensando no espelho retrovisor da sua vida, o que você está construindo para o seu futuro? O que você está acumulando de aposentadoria eterna? Aquela aposentadoria que a palavra de Deus diz que nem a ferrugem pode destruir, a traça não pode corroer. O que você está construindo aqui? A nossa vida eterna com Deus vai ser um reflexo do que a gente está plantando aqui. A gente vai poder chegar na presença de Deus e oferecer para Deus o galardão que Ele vai nos dar. A gente vai poder devolver para Ele e falar: Deus, isso aqui é para o Senhor. Eu fiz isso aqui por causa do Senhor. E a gente continua sempre contando com as orações de vocês. Hoje à noite eu vou falar um pouquinho sobre a importância da oração na vida do missionário, na vida do pastor. E para vocês lembrarem de orar por nós, a gente trouxe uma foto nova, o pastor Charles vai pegar, você pode pegar.
Eu acho que tem uma para cada um aqui. Trouxe bastante foto. Isso é para você lembrar de orar por nós. Você pode colocar na sua geladeira, na sua Bíblia, para orar por nós. A gente só está lá trabalhando e está de pé ainda porque vocês estão orando por nós. A gente, em nós mesmos, nós não temos capacidade de estar fazendo o trabalho que a gente está fazendo. A gente está lá porque a igreja está nos apoiando, a igreja está orando por nós. O sustento financeiro é importante, o envio da igreja é importante, mas a gente não poderia estar trabalhando lá sem as orações de vocês. Então eu quero agradecer mais uma vez o carinho de vocês, a liderança da igreja, do Conselho de Missões, mas de cada um de vocês, porque tem nos sustentado em oração. E pedir que vocês continuem nos sustentando, para que um dia a gente possa chegar na presença de Deus e ouvir de Deus: filho, filha, valeu a pena o seu viver. Então esse é o desafio que eu quero deixar com vocês. Lembrem-se, a sua aposentadoria ela tem que estar lá no céu. Você pode passar a sua vida inteira, gastar toda a sua energia para ter uma vida de sucesso aqui. Isso não vai te dar um centavo de galardão espiritual lá no céu. A moeda de Deus é um pouquinho diferente da nossa, né? Então, dois desafios para vocês. Continuem orando por nós, porque a gente precisa disso. E lembrem-se dos seus pajés. Os pajés de Serra Negra, eu não posso alcançar com o meu trabalho. Os pajés de Serra Negra são responsabilidade de vocês. Os de Amparo, de Pedreira, dessa região aqui. E um dia Deus vai cobrar de vocês o que vocês fizeram. Qual esforço vocês tiveram para que esses pajés, assim como Daniel, assim como aquele que começou nessa manhã, se entregaram a Jesus. Para que esses pajés de vocês possam conhecer o mesmo Jesus que a gente conhece, o mesmo Jesus que os índios lá no norte estão conhecendo. E para que um dia esses seus pajés possam estar junto com a gente lá na glória, ouvindo também: filho, valeu a pena o seu viver. Amém? Charles. Obrigado, irmão. Eu lembro daquela palavra do pastor Márcio Garcia, que pregou na nossa conferência missionária. E ele nos lembra que ou você é chamado para ir, ou você é chamado para enviar. O pessoal acertou. Ninguém é chamado para ficar, né? E quando a gente fala em enviar, não é só despachar, vai com Deus. É sustentar. E o que tem no meu coração, pessoal, e vocês vão me ouvir, eu vou perturbar vocês nisso direto, você precisa verificar muito bem o seu coração. Ou Deus está chamando você para ir e você deve aceitar. Eu vou te dar esse conselho. Se Deus está te chamando para ir, você deve ir. Ou Deus está te chamando para sustentar, para investir, para fazer a vida do missionário se tornar uma vida mais coberta. Essa é esse pensamento que eu quero que as minhas ovelhas constantemente estejam pensando. Senhor, qual é a minha parte? Lembra disso. Qual é? Não é se tem, é qual é a minha parte. Senhor, o que eu posso fazer? E pessoal, crente maduro tem que sempre estar pensando nisso. Se Deus está te chamando para ir, pessoal, conversa com a gente. Está aí o pastor Paulo, tem eu, o pastor Yuri. Vem e conversa. Olha, estou sentindo uns negócios. Pode ser gás, mas pode ser de Deus. E nós vamos conversar. Nós vamos dar oportunidade para a gente verificar se Deus tem te chamado mesmo. Agora, se você falar, não estou sentindo nada. Pode ser que você está insensível a Deus. E pode ser que Deus não está te chamando para ir, mas Deus quer que você participe do sustento dessa obra. E a nossa função é estar sempre buscando alternativas. Senhor, o que eu posso fazer? A gente precisa investir mais em missões. A minha oração continua a mesma, irmãos. Orem comigo nesse sentido. Senhor,
faz-nos crescer para a gente poder investir mais. Mas a gente não vai esperar crescer para começar a investir, entenderam? A gente já está investindo, a gente quer investir mais e Deus vai nos abençoar, porque é projeto dele isso que a gente viu. Eu tenho certeza que Deus nos abençoa, eu não tenho dúvida que Deus abençoa aqueles que investem em missões, porque é projeto dele. E se Deus convidou, tem um provérbio lá no Rio que fala assim, quem convida paga banquete. Se o Senhor convidou, ele vai sustentar. Se o Senhor está falando para a gente fazer e a gente obedecer, Deus vai abençoar a gente. Então, pessoal, pensa nisso. Qual que é a tua parte aí nesse... Você viu aí, meninas? Quanto ministério tem para as meninas? Homens, quantos ministérios tem aí para os homens? De repente você pode falar assim, olha, eu não tenho muito jeito com a teologia, mas eu tenho força. Eu posso ir lá doar um mês para cortar a grama da pista. Já é uma ajuda muito grande. Eu lembro do Joãozinho, aquele missionário, ele andou 7 horas simplesmente para poder chegar e terminar um pouco mais de uma casa. 7 horas no meio da floresta dava para fazer isso nesse contexto. Uns índios que foram mostrando o caminho para ele, porque senão ele ia se perder. Mas como ele podia ajudar? Martelando, pregando madeira. Gente, pensa aí, o que você pode fazer? Não se contente só com aquela oferta. Pense o que eu posso fazer mais. Um pensamento que eu tenho tido é, o que eu posso fazer? Senhor, eu tenho às vezes vontade de abrir uma empresa e o lucro vai ser todo para missões. Eu não penso em, vou abrir uma empresa porque eu quero ganhar mais dinheiro, eu quero ter uma vida mais confortável, mas o que eu posso fazer para ter mais dinheiro para a gente investir mais em missões? Pessoal, a gente está construindo, mas lembra que a gente combinou que aquela construção não é a nossa prioridade? A nossa prioridade são as vidas, vocês lembram disso? A gente vai construir, porque esse dinheiro que a gente paga aqui de aluguel, a gente pode estar investindo em missões se a gente estiver lá. Por isso que é estratégico. Mas a gente vai dar prioridade sempre em missões, no evangelismo, no trabalho com as vidas. E vocês vão me ver, eu vou perturbar vocês, de noite vocês vão ouvir minha voz, porque eu vou repetir demais isso. Avalie a sua vida. Qual é a sua parte nesse trabalho? É para ir? Vai. É para sustentar? Sustenta. Sustenta com força. Tá bom, meu povo? Vamos orar por isso? Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Eu gostaria que você fizesse uma oração com muita sinceridade ao Senhor agora. Que você fizesse uma pergunta. Senhor, por favor, me responde, Senhor. É para eu ir? É para eu sustentar? Para eu enviar? Qual é a minha parte, Senhor? Senhor, muito obrigado a Deus, porque podemos estar aqui, Senhor, tão confortáveis, ouvindo, Senhor, mais uma vez o desafio do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos uma igreja missionária, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos realmente, ó Deus, investidores na Tua obra. Ó Deus, se nós dessemos todo o dinheiro que nós tivéssemos, Senhor, ainda seria pouco em comparado com tudo que o Senhor nos deu, com a salvação, com a paz, com a família, com a igreja. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a não ficar olhando para nós mesmos, mas olharmos, Senhor, para a obra que o Senhor quer fazer no Brasil e no mundo. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Muito obrigado, ó Deus, pelo que o Senhor tem feito. E continua falando ao nosso coração. Mostra para o teu povo, ó Deus, se o Senhor tem chamado gente aqui, ó Deus. Ajuda, Senhor, a eles a perceberem isso. E ajuda a tua igreja a identificar isso, ó Deus, para a glória do teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe. E peço a tua direção para as outras atividades de hoje. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos. Amém. Enquanto eu estava orando, veio um outro pensamento na minha cabeça. Em relação... De repente você pode ter uma ideia que ajuda a vida dos missionários. Então,
A gente tem gente aí que tem facilidade com línguas. Pô, vai lá, ajuda na tradução. Tem gente aí que de repente tem boas ideias. Eu fico pensando, será que alguém aqui não consegue inventar um meio de transporte? Né? Será que alguém aqui não consegue inventar, sei lá, uma bateria de célula que o missionário possa ter internet lá no meio da tribo? Eu quero jogar aí pro pessoal aí, de repente a gente vai ter um jovem, um adolescente aqui, não, eu quero inventar um sistema de comunicação melhor. Eu quero que o missionário veja dentro do avião aquela imagem lá da chuva. Já pensou? Como seria bom? Então, assim, enquanto eu vou ouvindo essas histórias, eu fico pensando um monte de ideia. Mas, gente, essa não é minha área. De repente, alguém aqui, algumas das nossas meninas, algum dos nossos rapazes, olha, pastor, minha área é engenharia. Cara, é tua área, então, cara, pensa nisso. Pô, de repente, a minha área é matemática, sei lá. Pensa nesse tipo de coisa. Como é que a gente pode melhorar a vida aí desses irmãos? O que eu posso fazer? Talvez seja um benefício para a humanidade, mas principalmente para os missionários. Pensa o que você pode fazer nesse sentido. Veio isso na minha cabeça. De repente a gente vai ter aqui um missionário. Não, eu quero criar aqui um sistema de GPS específico para o missionário poder chegar com mais segurança lá na tribo. Se der um problema nos aparelhos, gente, você viu ali? Tem algum ponto de referência? Olha, é o seguinte, você vira em cima daquela árvore verde, do lado de uma pedra marrom. Ah, perdi. Não volto para casa nunca mais. Deixa eu escolher um lugar para eu cair aqui. Né? Então vamos pensar nisso, pessoal. Quero colocar esse... De repente você pode ajudar também na parte logística da missão. Tem muito trabalho burocrático para ser feito. Você pode ajudar também. Pensa nisso aí, pessoal. Que nem a nossa turma lá que foi encerar avião, né? De repente você pode falar assim, como algumas pessoas, todo ano eu vou para a Europa. Por que você não pensa assim, todo ano eu vou lá para encerar avião? Uma vez por ano eu vou para a tribo para cortar grama. Não seriam umas férias bem legais de um crente? Sabe por quê, pessoal? Nenhuma férias vai ser tão legal quanto quando a gente estiver no reino. Uma vez perguntaram assim, pastor, você não quer ir para Israel? Se eu não for agora, no reino milenar eu vou, sem perigo de bomba. Né? Nossas férias não são agora, pessoal. Então pensa nisso daí, eu quero separar um mês, eu quero separar uma semana, as minhas férias vai ser servindo o Senhor. E ó, tenha certeza, vai ser bênção, vai ser uma higiene mental para você, Deus vai abençoar e você ainda vai estar cumprindo ainda mais a missão que o Senhor tem para você. Então, eu estou lançando aqui algumas ideias, enquanto eu estava orando, veio na minha cabeça, eu queria compartilhar com vocês isso daí. E eu tenho mais ideias, viu, pessoal? E, de repente, você, como eu, tem ideias. Vamos conversar sobre isso. Tá bom?